Boa tarde, esse é o Rede Notícia, projeto de convergência midiática entre a TV Horizonte, Rádio América e Rádio Cultura M. A partir de hoje, de segunda a sexta, estamos juntos com você, repercutindo as principais notícias do dia. Vamos juntos, Juliana, que honra estar nessa casa e que alegria, que satisfação ao seu lado aqui no Jornal. Prazer é meu, Júnior. Vamos juntos sim. Olha, é um grande prazer estar aqui com você também, que pode contribuir aqui com o nosso jornal, mandando a notícia que você quer que a gente faça, reportagens, pode contribuir com a sua sugestão de pauta, é só enviar para o nosso WhatsApp 31 99680 2910, 31 99680 2910. A partir de hoje você tem compromisso, ou seja, 12:30, vem pra cá acompanhar com a gente, comigo e com a Juliana. E vamos agora aos nossos destaques de hoje. Deslizamento de rejeitos em mina deixa famílias desabrigadas na região centro-oeste do estado. Prefeitura de Belo Horizonte retoma vacinação contra a Covid-19. Semana promete calor intenso em BH. A mina Turmalina, em Conceição do Pará, na região centro-oeste do estado, continua interditada depois do deslizamento de rejeitos. No último sábado, até agora, 134 pessoas da comunidade de Casquilho de Cima foram retiradas de casa e, segundo a empresa, estão em hotéis da região. O repórter Léo Apolinário tem mais informações. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil pedem para que as famílias não tentem acessar o local até que a situação esteja totalmente controlada. Eu vou conversar agora com Daniel Neri, ele é professor do Instituto Federal de Minas Gerais e ele é militante da Frente dos Atingidos e Atingidas pela Mineração. Professor, muito obrigado pela participação aqui do senhor. Nós tivemos Mariana, Brumadinho, em 2022 tivemos lá a mina da Valorec. Eu queria que o senhor falasse para a gente como que isso tem impactado no nosso estado. Toda vez que a gente vê imagens como essa, as pessoas ficam impactadas, né? Mais uma vez a gente vê a irresponsabilidade corporativa do setor de mineração em Minas Gerais. Essas pilhas de rejeito que vêm sendo consideradas as principais alternativas às barragens de rejeito se mostram absolutamente inseguras. A gente precisa lembrar que se esse deslizamento acontece de madrugada, sob essas chuvas intensas que a gente tem e cada vez mais intensas com os adventos da mudança climática, nós teríamos centenas de mortos soterrados agora em Conceição do Pará. Infelizmente, não está sendo dada a atenção e o alerta necessário para essa situação como deveria, aliás, como acontece na mineração em Minas Gerais, que é sempre protegida das devidas punições, dos ajustes que têm que ser feitos, e isso mostra a gravidade dessa situação. Agora, o que vale é fazer um acompanhamento dessas famílias, dessas pessoas e o acompanhamento da situação do que vai acontecer daqui para frente. O principal que deveria ser feito é a paralisação das atividades da mina imediatamente, e isso a gente já viu que não está acontecendo. A pergunta que se faz é: até quando? Até quando a gente vai continuar tendo rompimento de barragem, deslizamento de pilha de rejeito, empresas fazendo acordos que se arrastam por anos nos tribunais, famílias deslocadas que não podem voltar aos seus modos de vida anteriores? Temos aí centenas de pessoas deslocadas compulsoriamente e que, infelizmente, já sabemos o que vai acontecer com elas. Tentativa de acordo, empresa prorrogando a indenização e essas pessoas dificilmente retomarão seus modos de vida. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui e muita força para esse povo. Mais uma vez, Minas Gerais está aí no cenário com uma triste notícia. Eu volto com vocês, Júnior e Juliana. Obrigada, Léo. E a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informou que a estrutura não se caracteriza como barragem e que, por isso, a fiscalização cabe à Agência Nacional de Mineração. Mesmo assim, uma equipe da Secretaria está no local para verificar a existência de danos e as medidas já adotadas pela empresa.
A Agência Nacional de Mineração informou que esteve no local no sábado e que caberá à empresa providenciar todas as ações para garantir a estabilidade da pilha, segurança da mina e da comunidade. A empresa responsável pela mina Jaguar Mining disse em nota que lamenta profundamente o ocorrido e que segue com investigações para identificar a causa do deslizamento. Juliana, uma frase do professor me marcou. Até quando? Até quando? Não existe medida preventiva, não existe por parte das mineradoras um plano. A gente tem visto vidas, o meio ambiente cada vez mais sendo penalizado. E não se pode brincar, ofertar risco a vidas. A gente já vem alertando, né, os ativistas falando sobre isso sempre, e ainda não é um assunto que causa a comoção que deveria no estado, infelizmente, mesmo depois de dois grandes desastres que foram Mariana e Brumadinho. Hoje se fala-se muito, o fórum, inclusive da Bacia de São Francisco, já emitiu um comunicado falando que nós não temos estrutura hoje das barragens de rejeitos para aguentar as chuvas torrenciais que vêm por aí com os extremos climáticos, né? A gente tem aí notícia de que vem chuva muito forte, para além do que as barragens foram programadas. Então, assim, é um alerta geral, uma tensão geral que toma conta do nosso estado e que ainda não tem o devido cuidado das autoridades. Então, é um clima de tensão mesmo e muita apreensão com esse incidente e que muitos outros, infelizmente, têm chance de acontecer. Infelizmente. E vamos agora falar de outro assunto. Crianças de até 4 anos voltam a receber vacina contra a Covid-19. O repórter Giovanni Rodrigues traz mais informações. 18 centros de saúde de Belo Horizonte retomaram a aplicação de vacina contra a Covid-19 na capital. De acordo com o executivo, Belo Horizonte recebeu 1.900.000 doses da vacina monovalente. Por causa desse quantitativo, os imunizantes estão sendo aplicados exclusivamente em crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Foram renovados o estoque da vacina em 2 centros de saúde de cada regional e também no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os endereços de onde há imunizantes para aplicação podem ser conferidos no site pbh.gov.br. O executivo reforça que é preciso um intervalo de pelo menos 3 meses desde a última dose, além de não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. E mais uma semana de forte calor aqui em BH. Hoje os termômetros devem registrar 36 graus. Não há previsão de chuva. E fica o alerta. A umidade relativa do ar pode chegar a 25% agora à tarde. O repórter Leonardo Apolinário vai trazer mais informações sobre esse assunto. Parabenizar vocês. Eu queria parabenizar vocês e toda a equipe da TV Horizonte, que essa fase seja de bons frutos. Olha só, aqui fora está um calor de rachar mamona, como dizem por aí, viu? Tá muito abafado, muito quente. O Wallace está mostrando aqui pra gente e vai mostrar aí o céu com poucas nuvens. E eu chego com algumas dicas, né? A primeira delas é a hidratação. Beber muita água é fundamental, principalmente as crianças e os idosos. Água e água de coco. Atenção para quem aproveita o tempo para ir em outros locais, para beber outros tipos de coisas. Não pode, viu? É água e água de coco. Evitar o sol ao ar livre, atividades físicas das 10 às 4 da tarde, que esse período é que o sol está mais intenso e pode fazer mal. Usar roupas leves, de cores claras e mangas curtas. Proteção da pele. É muito importante proteger a pele com protetor solar, com cremes hidratantes, ir ao médico para saber qual protetor solar que você pode usar.
É importante também a alimentação saudável, tá? Preste muita atenção se você for ao restaurante, vê ali o aspecto do alimento, se ele está lá há muito tempo, evite maioneses e outras coisas, porque isso sempre faz mal. Procure mais alimentos saudáveis, frutas, verduras e legumes. Umidificadores é muito importante, principalmente para as crianças que nessa época acabam tendo problemas respiratórios. Então, é bom colocar uma bacia de água no canto do quarto e usar bastante soro fisiológico. Essas são algumas dicas, eu volto com vocês. Obrigado, Léo. Ótimas dicas. O Léo é sensacional. Você está bebendo água, Ju? Porque... Eu sempre. Sempre? Eu vou te falar, pelo menos eu tenho um privilégio. Como eu sou ciclista, chega fim de semana, eu corro para a cachoeira. Mas são cuidados que temos que ter, principalmente com relação a essa baixa umidade, que afeta muita gente. Problemas respiratórios, então temos que nos cuidar. E tem aquela coisa assim, a gente passa protetor solar, às vezes de dia só. Gente, protetor solar você tem que passar a cada 2 horas. Fica esse alerta, porque a gente sabe que estamos em tempos aí de extremos climáticos. Nem começou o verão ainda, o verão vai começar agora em dezembro, mais metade do mês. Então, fica essas dicas para você se cuidar, porque a gente ainda vem muito calor por aí, né, Júnior? Vem sim. E no próximo bloco, o clima continua quente, também no nosso futebol. Depois de muitas emoções, o Botafogo, campeão brasileiro. O Atlético não foi rebaixado, mesmo vencendo o Atlético Paranaense. Já o Cruzeiro venceu o Juventude, mas ficou sem a Libertadores. E olha, algumas observações a gente tem que fazer. Pelo lado do Atlético, uma vergonha o time, o clube, a SAF passar por isso, quase ser rebaixado. Precisou da vitória, se tivesse outro resultado, uma derrota, poderia ter ficado caótico o ano que está chegando, 2025, do clube. E treinadores não foram bem sucedidos aqui. O Fernando Diniz do outro lado, do lado do Cruzeiro, ele até reclamou, falou muita coisa sensata pela falta de convicção de quem o contratou, mas também tem que fazer uma meia-culpa. O trabalho dele foi péssimo, não foi bom. E com a gente, direto da redação, com informações do nosso futebol, a repórter Sara Zeferino. E Sara, a gente está falando tanto de calor e você tem tanta notícia aí para trazer sobre os técnicos, os clubes, mas a Sul-Americana vai estar quente, muito quente, promete. Isso mesmo, Júnior. A Sul-Americana de 2025 promete fortes emoções. O Atlético conquistou a vaga, para a competição sul-americana na reta final do Campeonato Brasileiro, junto com Grêmio e Fluminense. Então teremos times importantes no cenário brasileiro disputando a Sul-Americana do ano que vem. Como eu disse, Grêmio, Fluminense, Atlético, Cruzeiro, Vasco e o Vitória, que 9 anos depois volta a disputar a Sul-Americana. Então a gente vai ter, com certeza, fortes emoções para essa competição no ano que vem. É óbvio que, por parte de Cruzeiro e Atlético, a gente aqui de Minas Gerais esperava que eles conseguissem vagas para a Libertadores do ano que vem, No entanto, o Cruzeiro, como você bem disse aí, deslizou, na parte final ali do Campeonato Brasileiro, conseguiu a vitória contra o Juventude por 1-0 e, momentaneamente, até estava se classificando para a Libertadores do ano que vem, só que não dependia só de si, dependia ainda de um resultado do Bahia, um empate ou derrota do Bahia contra o Atlético Goianiense, o que não aconteceu. Os baianos venceram por 2-0 e ficaram com essa última vaga para a Libertadores do ano que vem, que também promete muito, mas sem Atlético e Cruzeiro, Júnior. Ô Sara, um detalhe, eu fiquei até impressionado, a gente de vez em quando vê o Renato Gaúcho soltando os bichos. Desta vez foi o Fernando Diniz que falou, babou, reclamou, criando quase que uma situação insustentável. Isso mesmo? Imagina a situação, Júnior. Descobriu uma demissão durante uma entrevista coletiva.
Foi basicamente isso que aconteceu no pós-jogo entre Juventude e Cruzeiro ontem. O técnico Fernando Diniz foi para a coletiva e ele foi perguntado se a demissão dele realmente vai se concretizar. Ele disse que conversou com o CEO de futebol do Cruzeiro, o Alexandre Matos, que garantiu a ele que o Diniz ficaria pelo menos até o fim do ano que vem e que ele estaria seguro no cargo como comandante, do Cruzeiro. E aí ele foi perguntado se seria demitido mesmo, disse que, abre aspas, se sentiu extremamente desrespeitado, fecha aspas. Então foi uma coletiva que abalou muito as estruturas do futebol mineiro e do futebol nacional também. O Diniz até que tem um péssimo desempenho no comando do Cruzeiro. Já se falava sobre essa demissão e agora o Cruzeiro deve definir ainda hoje se o Diniz permanece ou se realmente essa decisão prévia pela demissão dele vai se concretizar. Obrigado, Sara. Obrigada, Júnior. Obrigada, Juliana. Agora vamos de notícia internacional. O Itamaraty orienta aos brasileiros que estão na Síria a deixarem o país após escalada de tensão com a queda do ditador Bashar al-Assad. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que não há registro de vítimas brasileiras nos conflitos e que o Brasil apoia os esforços para a solução que respeite a soberania e a integridade territorial do país. Agora, pela manhã, o portal G1 noticiou que o governo brasileiro está retirando o corpo diplomático da embaixada em Damasco. O motivo, segundo o site, é que o governo brasileiro não tem como manter a segurança do edifício e dos servidores. O franciscano brasileiro de 64 anos, Dom Jaime Spengler, se tornou cardeal no último sábado, em solenidade com o Papa Francisco no Vaticano. O arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. E neste domingo, centenas de fiéis se reuniram para celebrar o Dia da Imaculada Conceição. O Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, no bairro Lagoinha, região noroeste da capital, recebeu uma programação com missas ao longo do dia. Uma das celebrações foi presidida por Dom Júlio César Gomes, bispo auxiliar de Belo Horizonte, que conversou com a nossa reportagem. A solenidade da Imaculada Conceição marca o início da obra salvadora de Deus na humanidade, já alcançando esta mulher ainda no ventre da mãe dela, no primeiro instante da existência dela neste mundo, na sua concepção, tornada isenta de toda mancha e de toda a força do pecado. Essa é a obra que o nosso Senhor faz na nossa vida e começou na vida desta mulher. Deus faz prodígios, Deus faz obras maravilhosas na nossa vida. A vitória de Deus, a salvação de Deus já está em curso na história, na carne das pessoas, na carne de Maria, da qual nasceu a carne do Redentor. Então é importante para a fé lembrar estas obras de Deus que animam a nossa esperança. Não podemos perder a esperança quando nos lembramos que Deus está agindo na vida concreta das pessoas. Maria é para nós este sinal da vitória de Deus na nossa humanidade. E porque temos um feriado municipal no dia de Nossa Senhora da Conceição, nós conversamos com o padre Roberto Rubens da Silva, reitor do santuário, que explica a relação de Nossa Senhora da Conceição com a história da cidade. Este feriado tem uma tradição muito importante. Esse feriado vem antes da construção da capital mineira, quando ainda era reconhecida como o Curral del Rei, onde uma pequena capela dedicada à Imaculada Conceição fortaleceu a fé dos primeiros belo-horizontinos na capital mineira. E por isso, por causa dessa fé, por causa dessa tradição, em Belo Horizonte é feriado no dia 8 de dezembro. Ô, Juliana, gostei muito porque a gente às vezes fica confuso com relação à padroeira. Então, legal, foi bem explicativo, gostei, fiquei feliz de saber.
E parabenizar o trabalho do santuário também, né? De Sim. Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, que faz um trabalho belíssimo com os moradores em situação de rua, muita gente em vulnerabilidade, é um suporte muito importante, inclusive para as pessoas com algum tipo de deficiência. Então, assim, parabéns ao santuário por continuar com esse trabalho e precisando sempre de doações, principalmente doações de roupas masculinas. Quem puder ajudar, o santuário está sempre à disposição. Vou fazer isso. Vou trazer amanhã roupas masculinas para doação. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Até amanhã, galera! Lembrando que você também pode contribuir com a sua sugestão de pauta. É só enviar para o nosso WhatsApp 31 99680 2910. Ficamos por aqui, Júnior. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. E esperamos vocês amanhã.